Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre os sonhos, novamente, só que não igual o outro vídeo sobre sonhos que eu falei. No outro vídeo eu falava da importância de sonhar, de desejar, de sonhar alto, de fazer, de acontecer. Nesse vídeo eu quero falar o outro lado dos sonhos. Porque no mundo que a gente vive, a gente tem muitos desafios, mesmo dentro do que a gente sonha, do que a gente deseja, das coisas maravilhosas que podem acontecer na nossa vida, tem o caminho para chegar até lá. E esse caminho pode ser extremamente desafiador e em alguns momentos esse caminho pode ser um pesadelo. Exatamente, quando você vai tentando construir algo na sua vida e aí você dá os primeiros passos e aí você se depara com toda a dificuldade que vem, com a fala dos outros te desmotivando, com as coisas da vida mesmo, te colocando para baixo. E você pensa às vezes em parar, em desistir. E aí você fala, nossa gente, podia ser um pouco mais fácil? Por que é tão difícil assim pra mim conseguir os meus sonhos? E aí se você persiste, vai em frente, enfrenta tudo, aí você chega na realização final, não é mesmo? Mas e aí esse processo que muitas vezes faz a gente vacilar, faz a gente pensar duas vezes, quando a gente se vê no meio de um caos, fala, gente, mas eu quero tanto isso, mas por que tá sendo tão penoso para chegar lá? E isso acontece e pode acontecer muitas vezes. Aconteceu comigo em relação a alguns dos meus sonhos, esse meio do caminho aí ser muito desafiador, mas eu digo que valeu a pena, conforme você vai fazendo, você vai acreditando, você vai continuando, o pesadelo vai se dissipando e os resultados foram muito bons, pelo menos no meu caso, e eu acredito que para a maioria das pessoas, se é realmente o que ela deseja, você pode colher frutos muito bons com isso. Mas e a outra possibilidade, que é de você sonhar, você desejar, você trabalhar, você fazer tudo que você pode para chegar lá, para realizar o seu sonho, e quando ele se realiza, não era aquilo que você imaginava. Não era aquilo que você queria. E aí, sim, que o sonho se transforma em um pesadelo. Isso é muito frustrante. A gente fica desapontado com tudo, com todos, às vezes. Fala, por quê? Por que pra mim foi assim? Parece que pra todo mundo dá certo, parece que todo mundo tá seguindo os próprios sonhos e é tudo lindo, perfeito, que nem filme da Disney. E quando chega o meu, não é, não foi, não gostei. E aí tem várias formas da gente interpretar essa situação e aprender com ela, porque sim, dá pra aprender com todas as situações. Todas as dificuldades da vida, uma coisa que a gente tem que ter pra gente é o que eu aprendo com isso? Porque é sempre válido, sempre vai ter algo pra aprender. E aí você pode pensar assim, nossa, tudo que eu fiz até aqui foi perca de tempo, porque não era o que eu desejava, eu não quero mais isso, eu quero mudar. E não é perda de tempo, o que você fez sempre foi válido, o que você fez, não importa o que você tenha feito, foi importante pro seu crescimento como pessoa. Tudo que você fez te impulsionou a chegar até onde você tá, mesmo que você tenha chegado onde você não desejaria exatamente, você já tá num outro patamar na sua vida, e isso é muito bom. E aí você tem que olhar pra você mesmo, pra sua vida, ser humilde o suficiente pra falar, tá, não quero, vou mudar, vou fazer outra coisa. E segue em frente. Por exemplo, se você estuda, né, para uma profissão, passou anos estudando, se preparando para trabalhar naquela profissão, muito animada, muito feliz, e aí você começa a trabalhar, e você trabalha, e aí chega num ponto aquilo que era o teu sonho, sempre foi seu sonho, às vezes até desde criança, se torna um pesadelo, porque você já não se reconhece mais, você fala, nossa, não era isso que eu queria, não era isso que eu imaginava, não era assim que eu queria a minha vida. E nossa, é muito triste, assim, a gente passar por isso, porque aí vem de novo essa sensação de que, nossa, tudo que eu fiz foi em vão, eu joguei minha vida fora. Não pense dessa forma, você não jogou sua vida fora. Aquilo foi um sonho pra você, aquilo era importante pra você naquele momento, por algum motivo a sua vida te levou por esses caminhos, e agora você não quer mais. Se permita não querer mais, aceite não querer mais.
Você não é mais aquela pessoa, você não é mais aquela criancinha que sonhou com isso. Às vezes a gente leva sonhos de criança pela vida inteira, mas às vezes não. Às vezes os sonhos mudam, você muda, você está em outro contexto e você tem o direito de mudar. E não importa a idade que você tenha, você pode mudar se você não quer mais. Aconteceu isso comigo, mas no meu foi um sonho que eu tive. Eu estudei pedagogia, eu estudei, e aí eu fui trabalhar em algumas escolas, depois eu quis estudar para concurso, e eu passei no concurso, eu entrei, eu trabalhei na área, e era muito bom, e eu realizei muitos sonhos na minha área, eu fiz o que eu queria. Só que eu cheguei num ponto em que não queria mais. Sabe quando acabou? Isso aqui pra mim não faz mais sentido? Tudo bem não fazer mais sentido. Eu não era mais aquela menina de quando começou a estudar, eu era outra pessoa. As coisas foram mudando dentro de mim. As coisas foram mudando fora, ao meu redor, da forma que tinham que mudar, mas principalmente mudou dentro de mim, então aquilo já não fazia mais sentido pra mim e eu queria sair. Só que aí quando é sua profissão, quando é a coisa que você estudou pra fazer, é muito difícil de você deixar, porque dá essa sensação de perda de tempo, de o que os outros vão pensar, e sim, as pessoas falam, principalmente as pessoas mais próximas, que você não pode deixar, que o que você vai fazer depois, você já tem as suas próprias inseguranças, e aí é um monte de gente colocando as inseguranças dela dentro de você. Só que se não faz sentido pra você, é o que importa, tem que fazer é sentido pra você. Mas eu olho por tudo que eu fiz com muita gratidão. Tudo que eu tenho, tudo que eu fiz foi por causa da minha profissão, foi por causa de todo o trabalho que eu fiz. Então nunca foi em vão, não vai ser em vão. Porque as coisas não têm que valer a pena apenas se você fizer do início da sua vida até o final. Não, as coisas têm valor, não importa quanto tempo você passe dentro delas. Um trabalho tem valor, uma profissão tem valor, não importa quanto tempo você tenha trabalhado ali. Tudo tem o seu tempo, tudo tem um valor em si. Não precisa ser de longuíssimo prazo. Assim como um relacionamento, como um casamento. Às vezes as pessoas pensam que um casamento só tem valor se ele durar a vida inteira. Um relacionamento só tem valor se for muito, muito longo. Não, gente, tudo tem o seu valor, no tempo que durou, no tempo que foi importante pra gente. Se tava na sua vida, se apresentou pra você, é porque era necessário, era importante pra você. E é legal ver dessa forma. E aí o pesadelo pra mim, nesse contexto aqui que eu tô falando, é uma bênção. Porque no sentido de eu me desiludi, então agora eu tenho a oportunidade de me libertar da ilusão e viver algo real. Eu quero algo melhor pra mim. O que é exatamente, eu não sei, sinceramente. Por um tempo eu sabia, eu queria algo, aí eu fui buscar coisas. Eu tô nessa busca ainda de encontrar o que é o ideal pra mim. E aí eu saí da minha profissão, e aí eu vim pra outro país, eu vim aqui pra ver como que seria. E eu aprendi muita coisa, e eu vivenciei muita coisa, mas agora eu não quero mais e eu vou mudar de novo. E eu acredito que a gente tem que ter essa paciência com a gente mesmo, com os nossos processos, com o nosso momento. Eu tô no momento de experienciar, eu quero vivenciar coisas novas. Eu sei que a gente vive num mundo que a gente precisa trabalhar e a gente não pode simplesmente se dar ao luxo de ficar pulando de galho em galho. Mas você pode fazer isso dentro de onde você tá. Você tá vivendo um pesadelo agora na sua profissão, por exemplo? Vai já pensando em outras estratégias do que você pode fazer para mudar. Você consegue fazer um curso em outra área, você já consegue fazer alguma coisa paralelamente. Vai se preparando de onde você está. Você não precisa simplesmente largar tudo e se jogar no mundo. A menos que você queira, se você quiser, vá, faça, porque é maravilhoso. Desafiador, muito desafiador, mas vale a pena se é isso que você realmente quer. Mas se prepare, encaixe para a sua própria vida. Não é porque fulano fez, porque alguém que você conhece fez, que vai fazer sentido pra você. Busque o que faz sentido pra sua vida. Mas o pesadelo que eu trago aqui, ele é o momento do sonho, que é onde você pode acordar. Imagina que você tá sonhando um sonho lindo, que é o sonho, que é o desejo que você quer da sua vida. Aí você tá sonhando com ele, ai que lindo, que delícia que é isso. Aí você atinge o ponto máximo desse sonho, e aí tudo vai ladeira abaixo. Aí tudo começa a ficar ruim e triste, e aí o seu sonho se transforma num pesadelo muito ruim. E aí, o pesadelo é a oportunidade de você acordar desse sonho. Você acorda, foi só um sonho ruim. Então agora eu tenho a oportunidade de mudar e de fazer outra coisa que eu quiser.
eu vou fazer o que eu quiser, eu vou crescer, eu vou inventar. Pode parecer tudo muito lindo e fantasioso do jeito que eu tô falando, mas se você parar pra pensar, você tá aqui pra quê? Você tá aqui na Terra só pra sofrer? Só pra seguir protocolo? De trabalhar, estudar, viver, acabou a vida, passou. Eu penso muito sobre isso, eu quero viver o melhor que eu puder. Eu quero inventar o melhor pra minha vida. E sou eu que vou criar isso. E precisa de muita coragem pra fazer isso. Mas também precisa de coragem pra se manter onde a gente tá. Também é um tipo de coragem. Porque se tá ruim, se tá difícil permanecer e eu tô permanecendo, eu sou muito forte pra permanecer, não é? Então usa essa força que você já tem pra permanecer onde você tá pra fazer algo que você queira e sair do pesadelo. Porque a partir do momento que você percebe que é um pesadelo, que não é mais um sonho, é a oportunidade de você acordar então. Acorda. Acorda, acorda agora, vai. Dê a si mesmo a força que você precisa. Não fique esperando que alguém vai te fortalecer. Não fique esperando a aprovação das pessoas ao seu redor. Às vezes você não vai ter aprovação de ninguém. Na verdade, às vezes você vai ter só o dedo apontado pra você, falando tá errado, tá errado. Mas é a opção. É sua opção. O que você quer vivenciar? Você quer continuar no pesadelo? Tudo bem também, sabia? Tudo bem. Se pra você é um pesadelo, mas é um pesadelo que você consegue sustentar e que te dá segurança, fica. Eu não acho que a gente também é obrigada a fazer nada. Eu tô aqui incentivando quem quer mudar, quem não quer também não tem problema nenhum. Eu tô muito falando aqui sobre os meus desejos, as minhas vontades de mudar, sabe? E que possa chegar até outras pessoas que queiram mudar também e modificar os sonhos. Aí de um pesadelo você pode transformar num novo sonho. Aí agora eu vou criar um novo sonho. E o que vai ser dele? Eu também não sei. Pode ser qualquer coisa. Pode ser muito incrível, muito lindo, pode ser outro pesadelo também. Mas eu quero ver o próximo capítulo. Eu quero ver o próximo episódio dessa série que é a minha vida. E eu vou lá. E eu quero estar lá na frente pra ver. Eu não quero ficar aqui, parada numa temporada só, sabe? Então eu vou pra frente. Eu quero ir pra frente. Se você quer ir pra frente também, vá, mesmo que tenha a possibilidade de virar um pesadelo. Porque tem, gente, na vida real é assim. Não vou enganar ninguém e falar que vai ser tudo perfeito pra todo mundo. Tem a possibilidade de ser outro pesadelo. Mas quantos pesadelos você já viveu na sua vida? Quantas frustrações, quantas dores? Incontáveis desde que você nasceu, não é mesmo? E você tá aí, firme e forte. Mas quantas alegrias você viveu também? Você conta as alegrias? Porque a gente tem mais costume de contar as tristezas do que as alegrias. Conta as alegrias. Nem que você tenha que escrever todas elas e depois você vai lá no seu caderninho e rever todas as alegrias que você viveu. Quando você estiver muito mal, você revê essas alegrias e fala, uau, olha que incrível a minha vida. Porque isso ajuda muito. Às vezes a gente esquece do que é bom. Do que é ruim, que é mais difícil de esquecer. Mas então é isso. O vídeo aqui foi para incentivar a você, se você tá vivendo um pesadelo, se você tá vivendo um sonho frustrado, um sonho que não foi exatamente aquilo que você queria, faz parte da vida. Bola pra frente. Vamos lá viver novos sonhos, sempre novos sonhos. Usa esse momento que você tá tendo como uma oportunidade de desiludir, de criar espaço para algo novo na sua vida. Sempre, todo momento é uma oportunidade de algo. Use esse momento como uma oportunidade de reviver, de renascer, de criar, de mudar, tá bom? E aí deixa aqui nos comentários se você já passou por alguma coisa parecida, de um sonho que se tornou um pesadelo, ou se você tá vivendo isso aqui agora. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima reflexão. Vejo vocês!